Ei, Rodolfo. E aí, Denise? Bem-vindo de volta aqui ao nosso estúdio. Tava com saudade já. Exatamente, que bom, que bom. E diretamente do Rio de Janeiro, nosso querido economista Zé Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Bem, Denise, boa tarde, Rodolfo. Ótimo, esse ótimo evento, espetacular, muito bom. Tá bem legal, né, Zé? Que bom que você está nos assistindo. Então, vamos lá. A gente vê todos os dias na cobertura da imprensa falar do que está acontecendo com a economia. Claro que a gente tem efeitos que a gente sente imediatamente. Inflação está subindo, está caindo. Energia elétrica, é uma coisa que a gente está falando aí todo dia. O preço vai estar subindo, vai subir ainda mais. Claro, a gente sente como consumidor alguns efeitos, mas muitas dessas notícias têm efeito também nos nossos investimentos a curto ou a longo prazo. E é isso que a gente vai discutir com o José Márcio, que além de ser nosso economista, é professor há muitos anos, está acostumado a falar com uma linguagem bem simples, então vai ser ótimo. Zé, então vamos lá, começando. Por que você acha que as pessoas têm que ficar atentas ao noticiário para entender a economia, para poder também fazer uma melhor administração dos seus investimentos? Bom, Denise, acho que a gente precisa entender um pouco o que a economia faz, né? Quer dizer, como que a gente pode afetar, como que a gente pode ajudar os investidores a alocar seus investimentos, né? A economia, quer dizer, o economista, o que ele faz? Ele tenta prever a trajetória do comportamento da economia no futuro. Nós não fazemos assim, o que vai acontecer é isso. O que a gente consegue fazer é olhar o futuro e tentar prever a trajetória. Nós não conseguimos, como tem muitas variáveis que afetam o comportamento da economia, você não consegue dizer a taxa de câmbio vai ser R$ 3 por dólar. O que você consegue dizer é qual é a trajetória da taxa de câmbio nos próximos meses, nos próximos anos, dado o que está acontecendo com a política econômica. Esse é um ponto super importante. Quando a política econômica muda, certo? A trajetória dos preços dos ativos muda também. Então, o que acontece é que os economistas, o objetivo deles é acompanhar a política econômica de tal forma que você consiga dizer para os investidores em que direção que os preços dos ativos vão se comportar. Zé, dentro dessa ótica, eu acho que um dos temas principais que a gente tem hoje no mercado é, de certa forma, olhar a inflação, né? A inflação aqui no Brasil e a inflação no exterior, ela está bastante elevada e tem bastante gente com bastante medo que essa inflação possa perder o controle, tanto aqui quanto lá fora. A inflação, ela dita também muito o ritmo da política monetária, que a gente chama, que é os juros, que é a base da economia, né, Zé? Como é que você está vendo essa alta da inflação? Você prevê que a inflação continue alta? Quais são o que está impulsionando? E existe também o debate internacional, e eu acho que também vale aqui para o Brasil, se essa inflação é uma inflação transitória ou é uma inflação que realmente veio para ficar. Então, como aqui a gente está tratando de investimentos que servem, né? Você tem que preservar a capital, você tem que preservar poder de compra, e ao mesmo tempo você tem que olhar para as oportunidades que você também tem de aplicar bem o seu dinheiro e ter uma renda superior lá na frente. Eu acho que a gente podia começar a nossa conversa aqui, você dizendo um pouco o que você está vendo aí da inflação e também por que para o público aqui, por que essa diferença tão grande entre o indicador oficial, que é o IPCA, e o IGPM, que corrige o aluguel, está nessa diferença tão grande. Esse negócio vai continuar dessa forma ou você acha que, de certa forma, a gente já chegou no pico? Não, essa é uma excelente pergunta, Rodolfo, porque, na verdade, isso é um bom exemplo do que eu estava falando. Quer dizer, o que está acontecendo? A gente tem uma situação muito especial nesse momento. Quer dizer, nós tivemos uma queda abrupta na produção mundial lá em março, abril e maio do ano passado, no início da pandemia, tá certo? E nós tivemos uma volta muito rápida também no terceiro e no quarto trimestre do ano passado e no começo desse ano. Então, essa queda abrupta interrompeu uma série de cadeias produtivas que existiam nas economias, tá certo? As cadeias de fornecedores, e que a volta dessas cadeias de fornecedores, a volta dessas cadeias produtivas, demora tempo. Eu vou dar um exemplo concreto. Uma siderúrgica teve que parar o autoforno, tá certo? Lá em maio, junho do ano passado, simplesmente porque a demanda caiu a zero, e parou o autoforno, desligou o autoforno.
Quando voltou a demanda, demora 4, 5 meses para voltar a religar esse autoforno. Da mesma forma, tá certo? Tem uma série de cadeias de fornecedores que foram interrompidas e, consequentemente, na volta, tem uma dificuldade, demora tempo para essas cadeias de fornecedores voltarem. Por outro lado, a demanda voltou muito mais rápido, porque você teve um grande apoio fiscal, os governos todos gastaram muito dinheiro logo depois que teve a queda da demanda lá em maio, junho, julho do ano passado, os governos do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, etc., gastaram muito dinheiro para tentar manter a demanda relativamente ativa. Isso fez com que a economia voltasse muito mais, a demanda voltasse muito mais rapidamente. Então, você teve um aumento muito forte da demanda e, ao mesmo tempo, as cadeias produtivas estão demorando para voltar. Isso gera excesso de demanda e, consequentemente, gera pressão inflacionária no mundo inteiro. Esta parte da inflação é transitória, né? Quer dizer, porque as cadeias produtivas vão eventualmente voltar a se comportar de uma forma razoável. Então, essa parte é a parte transitória da taxa de inflação. Agora, existe um lado permanente. O grande risco é esta coisa transitória se transformar numa inflação permanente. Por que se ela pode se transformar numa coisa permanente? A primeira coisa importante é que, na medida em que a taxa de inflação vai crescendo, as pessoas, os agentes econômicos, vão começar a acreditar que essa taxa de inflação é permanente. Olha, se a taxa de inflação está acelerando agora, por que ela vai parar de acelerar ali na frente? Então, as expectativas para a inflação estão crescendo. Isso no Brasil é muito importante. Então, que você começa a ter uma parte que fica permanente. Quer dizer, aquelas pessoas, os agentes econômicos, eles olham para frente e falam: bom, olha aqui, ó, eu vou aumentar meu preço, porque, afinal de contas, aumentou meu custo de produção, eu preciso aumentar meu preço. Na medida que mais agentes econômicos vão fazendo isso, a inflação vai se tornando mais permanente. E é por isso que o Banco Central tem que atuar para evitar que isso aconteça. Por outro lado, quer dizer, quanto mais crível for o Banco Central, mais difícil é essa inflação transitória se transformar em inflação permanente. E é por isso que o Banco Central tem que ser duro. Tá certo? A pergunta de por que existe essa diferença entre o IGPM e o IPCA, que é a taxa de inflação oficial, quer dizer, a gente tem que olhar qual é a diferença entre esses dois índices. O IPCA, que é a inflação oficial, é o índice de preço para os consumidores, ou seja, é o índice que está ali na venda, é o índice que está ali no supermercado. São os preços do supermercado que estão no IPCA, segundo uma amostra que representa a média da população. Então, o IPCA é o índice de preços no varejo. O IGPM é um indicador bem estranho, na verdade, que ele é composto de 3 índices de inflação diferentes. Ele tem 60% do IGPM, o índice de preço por atacado, ou seja, é o preço na porta da fábrica, tá certo? 30% do IGPM é o índice de preço ao consumidor, que é o correspondente ao IPCA, e 10% é o índice de preço de construção civil, que está ligado basicamente aos preços da construção civil. O IPCA, o índice de preço por atacado, o IPA, ele depende muito do comportamento da taxa de câmbio, porque as empresas, quer dizer, os custos das empresas estão muito ligados à taxa de câmbio, estão muito ligados à taxa de câmbio. Isso faz com que a taxa de câmbio tenha um efeito super importante sobre o IPA. Além disso, nós temos os preços dos produtos agrícolas, que são afetados pelos preços desses mesmos produtos no exterior, tá certo? Isso, a desvalorização cambial afeta muito os preços dos produtos agrícolas no atacado, né? Então, isso faz com que uma desvalorização cambial afete muito mais diretamente o IGPM do que o IPCA e o índice de preço ao consumidor que está dentro do IGP. Então, se você comparar o IGP, como nós tivemos um período de forte desvalorização cambial o ano passado, no início desse ano, o efeito sobre o IPA e sobre o IGPM foi muito mais forte do que o efeito sobre o índice de preço ao consumidor.
Aí você me pergunta, vai continuar? Isso não pode continuar a vida inteira, né? Quer dizer, em algum momento, um dos dois índices vai convergir. Na medida em que a gente tenha valorização cambial, nós estamos tendo valorizações cambiais importantes nos últimos 30 dias, tá certo? O real saiu de 5,80 por dólar, está em 4,90 nesse momento, quer dizer, uma valorização de mais de 15%. Isso já está afetando o IPA agrícola, que já está em trajetória de deflação lá na ponta, tá certo? Isso vai acabar afetando o IGPM, vai diminuir a taxa de inflação do IGPM. Por outro lado, o IPCA está acelerando e, em algum momento, na medida em que os preços no atacado caiam, eventualmente vai se refletir nos preços ao consumidor. Então, os índices não podem se comportar de forma completamente diferente a vida inteira. Em algum momento, eles vão convergir para algum lugar. E a nossa avaliação aqui na Genial é que a tendência é para que o IPCA convirja, ele vai chegar em 8,5%, 9% no meio do ano, mas convirja no final de 2021 para 5,9%, exatamente porque nós acreditamos que nós vamos continuar tendo alguma valorização cambial, o que, além da política monetária, que está aumentando a taxa de juros, tá certo? Essas duas coisas tendem a gerar menos inflação no futuro e, consequentemente, a gente deve tender para uma taxa de inflação mais baixa aí, até o final do ano. Finalmente, só para complementar o raciocínio, uma coisa que aconteceu foi que você teve um grande aumento de preços de commodities no mercado internacional, commodities agrícolas e commodities minerais, mas as commodities agrícolas são particularmente importantes para o índice de preço ao consumidor no Brasil. Então, esse aumento de commodities minerais mais a desvalorização cambial gerou uma grande pressão sobre o preço de alimentos no Brasil. Só para você ter uma ideia, quer dizer, teve um momento em que o preço dos produtos agrícolas estavam crescendo 80% em reais, na média, tá certo? Lá no final do ano passado. Isso já está diminuindo, já está, em parte, porque o mercado internacional de commodities deu uma certa estabilizada, e, em parte, porque nós temos agora, começamos a ter valorização cambial. Então, no final das contas, quer dizer, a gente está começando a ver uma deflação de preços agrícolas no atacado, o que, em algum momento, deve chegar lá no consumidor. Zé, você falou que o trabalho do economista é prever assim, a tendência, né? E a gente está exatamente no meio de uma tendência de alta dos juros. A taxa básica de juros ela já subiu um pouquinho, ela deve subir mais. Como é que o investidor deve interpretar isso? Que tipo de oportunidade que isso abre para o investidor? Bom, isso significa o seguinte, quer dizer, por que a taxa de juros está em por que o Banco Central está aumentando a Selic? O Banco Central está aumentando a Selic exatamente porque nós tivemos uma grande pressão inflacionária aí, no final do ano passado e no início desse ano, e, consequentemente, o aumento da Selic diminui a demanda de... Por que o aumento da Selic pode diminuir a inflação? Porque o aumento da Selic aumenta a taxa de juros de mercado, isso faz com que o crédito fique mais claro, e, consequentemente, diminui a demanda por crédito, consequentemente, diminui a demanda na economia, e isso acaba gerando menos pressão inflacionária. Mas demora, tá certo? Demora um tempo. Então, mas essa é a ideia, quer dizer, como nós estamos tendo uma uma pressão inflacionária muito forte, o Banco Central, então, está aumentando a taxa Selic exatamente para fazer com que a taxa de inflação entre em trajetória de queda, como nós estamos esperando. Que a nossa avaliação é exatamente essa, quer dizer, nós já estamos com uma taxa de inflação anual, o IPCA anual está em 8%, ainda deve ter um aumento ainda até julho de 2021, tá certo? Mas, a partir daí, nossa expectativa é que, exatamente porque o Banco Central está aumentando a Selic, isso também gera pressão para valorização cambial, isso gera desaceleração da taxa de inflação,
Consequentemente, lá no final do ano, nossa expectativa, nossa projeção é uma taxa de inflação de 5,8%. Ou seja, a taxa de inflação vai começar a cair ao longo do segundo semestre de 2021. O que isso pode gerar de espaço, quer dizer, como que os investidores podem se aproveitar dessa trajetória? A primeira coisa importante é que investimentos em renda fixa vão ficar mais atraentes, né? Quer dizer, nós tivemos aí taxas de juros muito baixas nos últimos meses, tá certo? Desde o início da pandemia. Agora, com esse aumento da taxa de juros, quer dizer, os investimentos em renda fixa, porque vão se tornar mais atraentes, porque a taxa de juros está aumentando. Tá certo? Por outro lado, tá certo? Você tem sempre a pergunta, mas isso deve significar que renda variável vai cair? Bom, depende do comportamento da economia. Nossa avaliação especificamente é que a economia brasileira vai continuar, vai ter uma taxa de crescimento bastante forte em 2021. Nossa expectativa é que o PIB do Brasil vai crescer 5,8% em 2021 e 2,5% em 2022. É uma taxa de crescimento muito importante e isso tem a ver, na nossa avaliação, tem a ver com o fato de que o Brasil passou por um processo de reformas, está passando por um processo de reformas institucionais extremamente importante, que tem dois efeitos. Por um lado, tem um efeito de reduzir gastos obrigatórios do setor público, o que diminui o risco fiscal e permite valorização cambial, e, por outro lado, tem um efeito de aumentar a produtividade da economia devido às reformas nos mercados que estão acontecendo, como foi a reforma trabalhista, a terceirização, o fim da TJLP, as reformas no mercado de capitais e no mercado de crédito que foram implementadas. Quem poderia imaginar que há 3, 4 anos atrás, quem poderia imaginar que uma pessoa poderia ficar um ano sem ir ao banco? Tá certo? Isso é um ganho de produtividade espetacular, tá certo? E isso está aparecendo na taxa de crescimento do PIB. Então, o Brasil está se tornando mais atraente ao capital privado. Isso significa que a gente está tendo um grande aumento na taxa de investimento e nossa avaliação é que isso deve continuar para os próximos meses. Por isso, a gente está bastante otimista com a taxa de crescimento do PIB no Brasil. Consequentemente, os lucros vão aumentar e a Bolsa de Valores também vai se valorizar, exatamente porque nesse processo, quer dizer, apesar do aumento da taxa de juros, quer dizer, as empresas vão continuar tendo ganhos importantes, quer dizer, ganhos de lucro, e isso vai gerar um aumento nos preços das ações. Então, quer dizer, nós estamos bastante otimistas em relação ao cenário para a economia brasileira esse ano. Zé, apesar da gente ter um crescimento previsto esse ano, como você comentou, nossa projeção 5,8%, a gente teve no ano passado uma queda no PIB, né? Então, quando a gente pega, de certa forma, o que foi os anos 20, né? Assim, esses últimos 10 anos, a gente não saiu do lugar. E aí a gente vê um ano de crescimento, mas, ao mesmo tempo, um índice de desemprego ainda muito, muito grande aqui no Brasil. E aí a inflação começa a subir. Aí tudo aquilo que estava gerando, de certa forma, o crescimento, ou que estava gerando uma certa euforia, que era o juro mais baixo, ele também começa a subir. E justamente ele começa a subir para o quê? Para você frear todo esse crescimento que a gente tem. A nossa própria projeção para o ano que vem indica um crescimento para um mercado emergente quase que medíocre, ainda 2,5%. A gente está fadado a nunca sair do lugar aqui, como na economia brasileira, Zé? Ou como é que você vê isso daí? Eu vejo com certo otimismo, Rodolfo. Quer dizer, como eu disse, quer dizer, eu acho que a gente passou aí, está passando, na verdade. Eu acho que tem riscos, mas acho que nós estamos passando aí por um processo, desde 2016, por um processo de reformas estruturais muito impressionante. Não tem nenhum país do mundo que está fazendo um conjunto de reformas tão importantes como o conjunto de reformas que foram feitas no Brasil. Eu não vou citar todas aqui, mas vou citar algumas que eu considero
mais importantes. Teto do gasto, tá certo? A reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, a reforma emergencial que foi aprovada esse ano, o novo marco regulatório do saneamento, o novo marco regulatório de óleo e gás, tá certo? A autonomia do Banco Central, a nova lei de falências, em suma, nós estamos passando por um conjunto de reformas muito impressionante. Essas reformas, a literatura mostra, tá certo? E a experiência internacional tem mostrado sistematicamente que esse tipo de reformas elas demoram para fazer efeito, mas fazem. Quando elas começam a fazer efeito, elas tendem a gerar uma trajetória de crescimento do PIB do país sustentável. Não é um milagre chinês. Nós não vamos crescer, provavelmente, 7%, 8% ao ano. Não, não é isso. Mas é manter uma trajetória de crescimento de 3%, 3,5%, 4% ao ano durante muitos anos. É esse o cenário, tá certo? E se a gente conseguir ultrapassar 2022, tá certo? Que a gente tem uma eleição muito complicada, se a gente conseguir passar para o outro lado de 2022 com um governo que mantenha a trajetória de reformas, que continue nessa trajetória, a nossa avaliação é que nós vamos poder gerar, sim, um período longo de crescimento de 3,5%, 4% ao ano. Isso pode parecer pouco, mas é muito, porque quando o Brasil crescia 7%, 8% ao ano, a nossa população crescia 3,5%, 4%. Isso significava uma taxa de crescimento per capita da ordem de 3% ao ano. Agora, se a gente conseguir crescer 3,5% ao ano, a população brasileira hoje cresce 1% ao ano. Isso vai significar uma taxa de crescimento do produto de 2,5%, 3% ao ano. É muita coisa. Tá certo? O importante é que seja sustentável, que não seja um voo de galinha, que você cresce 4%, 5%, 6% num ano e depois cai 3%, 4%, 5% em 3 anos, que, aliás, é a trajetória da economia brasileira nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos, o Brasil está praticamente estagnado em termos de PIB per capita. Nós não conseguimos entrar, desde a década de 80, que a gente não, do século passado, que nós não fomos capazes de manter uma trajetória de crescimento sustentável que seja de 3% ao ano, durante 5, 6, 7 anos. É isso que a gente precisa. E é esse o caminho que, na nossa avaliação, é essa direção que o Brasil está seguindo quando ele entrou nessa trajetória aí de reformas que têm sido super importantes para aumentar a produtividade da economia e tornar a economia brasileira mais atraente para o capital privado. Certo? O Brasil, o governo brasileiro, não tem dinheiro para sustentar uma trajetória de investimento que mantenha essa economia crescendo 3%, 4% ao ano durante vários anos, tá certo? A questão fiscal no Brasil é uma questão extremamente delicada. Nós temos uma dívida hoje que está em 90% do PIB, a tendência é de queda para 82% do PIB no final desse ano. Então, existe sempre o risco fiscal, que é um risco muito complicado. As pessoas ficam sempre perguntando: o Brasil vai dar default? Tá certo? Então, default, explica para a gente, Zé. Calote. Isso, bom português, calote. A palavra mais popular é: o Brasil vai dar um outro calote? Você pode sempre se perguntar: mas por que existe essa pergunta? Porque nós demos um calote na década de 80, tá certo? Depois nós demos um outro calote no início dos anos 90, quando o presidente Collor sequestrou a nossa poupança. Foi um calote, tá certo? Então, a memória das pessoas é que o Brasil pode, sim, dar um calote, tá certo? Então, e por isso existe um risco fiscal elevado. A gente não pode brincar com isso. Quer dizer, o importante é fazer com que o país se torne atraente ao capital privado. E isso está acontecendo. Os sinais são muito claros nesse sentido. Quer dizer, vou só dar um exemplo, né, que eu acho que é um exemplo interessante. O primeiro trimestre desse ano foi um trimestre extremamente complicado para a economia brasileira, né? Nós tivemos lá o fim do auxílio emergencial, o aumento do número de casos, do número de mortes com a pandemia, a paralisação do Congresso por causa das eleições para a presidência
da Câmara e do Senado, a dificuldade de aprovar o orçamento. Aprovamos um orçamento que era considerado inexequível por causa dos gastos obrigatórios, tá certo? Aprovamos uma emenda constitucional, que foi a emenda que regularizou os gatilhos para quando os gastos obrigatórios chegarem a 95% dos gastos totais. Isso gerou uma enorme instabilidade, uma enorme incerteza. Todo mundo estava com uma previsão de queda de PIB no primeiro trimestre entre menos 0,1 e menos 0,6. As casas estavam com queda de PIB dessa ordem. A nossa projeção era queda de PIB de menos 0,1. As pessoas diziam que a gente estava super otimista e, no entanto, a economia brasileira cresceu 1,2% no primeiro trimestre em relação ao último trimestre do ano passado. E não só cresceu 1,2%, como cresceu 1,2% alavancado pelo crescimento dos investimentos. Os investimentos cresceram 4,6%, apesar de toda a incerteza do que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Mas o governo brasileiro fez um conjunto de concessões, fez leilões de um conjunto de concessões extremamente bem-sucedido. Nós conseguimos fazer a concessão de 22 aeroportos, de uma ferrovia, uma rodovia, 3 operações portuárias, o sistema de água e esgoto de Alagoas. Privatizamos a SEDAI, que é a empresa privada, empresa estatal, que era responsável pelo sistema de água e esgoto do Rio de Janeiro. Foram arrecadados mais de 50 bilhões de dólares de outorgas, tudo com capital privado. Ou seja, apesar de toda a incerteza do primeiro trimestre, tá certo? Os investidores privados estão mostrando que querem investir no Brasil. Quando a incerteza... Agora, no segundo trimestre, que tem muito menos incerteza do que no primeiro trimestre, depois, no terceiro trimestre, com menos incerteza, não tem a menor dúvida que o investimento vai estar aí, tá certo? O Brasil está voltando a ficar atraente ao capital privado. Esse é o ponto fundamental. Isso, se a gente conseguir isso efetivamente, se nós tivermos razão, se nós aqui da Genial tivermos razão, nós vamos estar entrando em outra trajetória, tá certo? E a grande incerteza é o ano que vem com o processo eleitoral. Mas isso é uma conversa que a gente só vai começar a ter de verdade no começo do ano que vem. Então, quer dizer, vamos ver o que acontece. Mas olha, a Genial já vai começar a ficar de olho nisso, viu, Zé? A gente vai ter novidades em breve. Genial já de olho nesse processo eleitoral que já vai começar a mexer com o mercado. Mas, Zé, olha só, você falou bastante de reformas. Ontem a gente teve notícias da reforma tributária que as notícias sacudiram bastante o mercado, né? Então, o investidor também tem que ficar de olho nesse tipo de notícia para poder se posicionar, não é? Isso é um ponto importante. Nós tivemos notícias sobre a reforma tributária. Eu acho que teve pouca novidade do ponto de vista estrutural, quer dizer, tudo que foi, quase tudo, o que foi proposto na reforma tributária já estava sendo mais ou menos anunciado antes. A diferença é no detalhe, né? Quer dizer, o que realmente mexeu com o mercado foram os detalhes da reforma que foi proposta ontem pelo governo federal, foi enviada para o Congresso ontem pelo governo federal. Quer dizer, mas já era esperado que você ia ter a introdução de imposto sobre dividendos, que você ia ter uma redução de imposto sobre as empresas, sobre o lucro das empresas e a introdução de imposto sobre dividendos, tá certo? Já era esperado que você ia ter alguma simplificação na estrutura de impostos dos ativos financeiros, o que a gente não sabia, que obviamente que é uma coisa que estava sendo discutida internamente no Ministério da Economia, era quanto que ia ser o imposto sobre dividendos, como que ia ser a simplificação de impostos, quais eram, quanto que ia ser, você vai ter um aumento aí na isenção de imposto de renda para a pessoa física, qual seria esse aumento? Em suma, os detalhes a gente não conhecia, mas a estrutura
da proposta já era mais ou menos falada entre os agentes de mercado, né? Quer dizer, então, eu acho que teve um efeito importante, vai ter ainda, eu acho que ainda vai ter muita discussão. Essa é uma proposta que foi enviada para o Congresso, mas é um ganho. No final das contas, se a gente conseguir aprovar uma boa reforma tributária, tá certo? Vai ser uma simplificação importante na estrutura tributária, acho que vai ser um ganho que vai ajudar as pessoas a fazer seus investimentos, a escolher que investimento que eu quero, como, onde, etc. Tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O que a gente tem que fazer agora é discutir no Congresso, fazer aquelas mudanças necessárias que geram maior ganho para os investimentos, que incentive o investimento do setor privado na economia brasileira. Zé, essa reforma tributária, inclusive, era uma das promessas do Paulo Guedes ali no começo, né? A gente já estava até com essa promessa de uma reforma tributária já no outro governo. A gente precisa fazer essa simplificação, precisamos mudar a estrutura tributária aqui no Brasil. Como você falou, isso de certa forma já estava sendo colocado para os principais agentes. A gente vê que não é muita novidade, né, o que foi colocado, com exceção das alíquotas e tudo, e que de certa forma também estão bastante em linha do que a gente já estava estimando. Então, e você tem a reforma administrativa agora. Você tem a privatização também, que a gente acabou não tocando, mas você tem, fora essas concessões que você citou, tiveram até algumas outras, mas você teve também o início do processo de privatização da Eletrobras, né, que tanto se falava, né? E é só um começo, né? O Estado ainda vai ficar com um tamanho bem grande dentro da Eletrobras, que vai poder depois até desinvestir no futuro, como fez a Petrobras com a BR Distribuidora e tudo. E a gente vê a BR Distribuidora, como ela melhorou em termos de indicadores, depois que saiu da mão de uma empresa estatal como a Petrobras. E que a gente espera que isso também seja um caminho para a Eletrobras. Esses ganhos também que estão acontecendo na economia, com os ganhos você vê muito investimento no digital aqui na economia, maiores tecnologias, facilitação, redução de custo, muito benefícios, vamos dizer, para o novo investidor. Isso também deveria gerar um ganho de produtividade na economia brasileira. Mas, de novo, quando é que a gente vai conseguir, na sua avaliação, ver esses ganhos de privatização, de melhoria redução do tamanho do Estado, ganhos de produtividade, maior investimento do setor privado? Quando é que a gente vai conseguir ver esse crescimento de 4%, 5%, 3%, 4%, 5%, mas de uma maneira sustentável, na sua opinião? Não, eu acho que a gente vai conseguir ver isso a partir de 2023, se a gente conseguir romper essa crise, quer dizer, romper essa incerteza em relação à eleição, quer dizer, o ano eleitoral. Eu acho que se a gente conseguir manter essa trajetória de reformas aí, que eu acho que são importantes, a privatização da Eletrobras é super importante, tá certo? Acho que é fundamental, é muito importante essa coisa da privatização da Eletrobras. E tem outras coisas que estão vindo aí no pipeline. Nós tem a privatização do Correio, tem a reforma administrativa, tá certo? Tem uma complementação da reforma tributária, tem o marco regulatório das ferrovias, tem o marco regulatório da BR do Mar, tá certo? Da cabotagem. Em suma, tem uma quantidade enorme de reformas que estão aí no pipeline do Congresso e que vão ser votadas, tá certo? Algumas vão ser votadas esse ano. A privatização da Eletrobras provavelmente vai sair até fevereiro de 2022. Existe uma expectativa de que a privatização dos Correios possa sair também até o início de 2022, tá certo? Então, essas coisas, elas vão... eu acho, Rodolfo, que elas já estão começando a fazer efeito. A hora que você olha os dados, você tem um ganho de produtividade do trabalho na economia brasileira nos últimos 4 anos impressionante, tá certo? Você tem a relação produto-trabalho no Brasil, quer dizer, está aumentando muito. Uma parte tem a ver com o efeito composição, com o fato de que a indústria está crescendo mais rapidamente que serviço por causa da pandemia e, consequentemente, como a indústria é mais produtiva do que serviços, então você está tendo um ganho de produtividade que tem a ver com o fato que a indústria está crescendo mais do que serviço. Mas, na hora que você olha, por exemplo, o setor financeiro, o ganho de produtividade do setor financeiro, eu acho assim, espetacular. Tá certo? Essa coisa que eu falei aqui, que quem poderia imaginar que você poderia ficar 1 ano sem ir ao banco aqui no Brasil há 3 anos atrás? Ninguém. E hoje você não vai ao banco para quase nada, porque você não precisa de ter moeda.
Você resolve tudo com o seu cartão de crédito, com o seu cartão de débito, tá certo? E as pessoas estão... E isso significa um ganho. A gente não sente, né? Mas imagina, quando há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, tá certo? As pessoas iam ao banco pelo menos uma vez por mês. Entrava na fila, gastava tempo, tinha que ir lá fazer. Era chato, mas você tinha que ir para pegar o dinheiro, tá certo? Então, você pode ficar um ano, imagina o ganho que as pessoas tiveram de produtividade. Essa pandemia, ela também deu um ganho, quer dizer, gerou um ganho de produtividade para alguns tipos de ocupação muito impressionante. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Quer dizer, eu aqui no Rio de Janeiro e vocês aí em São Paulo, era impensável há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, tá certo? E, no entanto, a gente faz isso hoje com uma tranquilidade muito impressionante. Você não precisa mais ficar se deslocando de um lugar para outro, tá certo? Só para fazer reuniões. Agora, isso não significa que o presencial não seja muito importante. É muito importante o presencial, mas vai ser uma mistura, né? Quer dizer, um pouco do presencial e um pouco remoto. E isso vai gerar um ganho de produtividade, está gerando um ganho de produtividade que, na hora que a gente vai ver, tá certo, é muito importante. Então, eu acho que já está acontecendo, Rodolfo. Por isso que a gente tem uma taxa, por isso que a gente está otimista em relação ao crescimento da economia brasileira. Eu acho que já está acontecendo, a gente vai ter um crescimento bastante robusto em 2021 e se as incertezas, se a gente continuar nessa trajetória de reformas, como parece que vai continuar, e a nossa avaliação é que nós vamos continuar tendo reformas em 2021 e provavelmente em 2022, tá certo? A gente vai passar para o outro lado de lá com um crescimento sustentável da ordem de 3,5%, 4% durante muitos anos, porque a economia brasileira está ganhando produtividade muito rapidamente. Isso é muito bom para os ativos de risco, né, Zé? Então, quer dizer, para as pessoas que gostam de investir em empresas ou investir em títulos longos e tudo, isso é uma notícia maravilhosa. Eu também concordo. Eu acho que a gente... Era mais pergunta, mais para deixar você explicar, que você explica muito melhor do que todos nós aqui, mas esse é justamente o cenário que a gente quer que as pessoas entendam e que trabalhem com esse cenário, né? Sempre vai ter incertezas no curto prazo e os ativos sempre mexem por causa de ruídos, que a gente chama, mas a trajetória, assim como você falou, né, que você está prevendo qual seria a trajetória, dado o componente de informações que você tem hoje. É muito, para a gente ficar bastante otimista mesmo. Olha, diga, Zé. Não, eu ia só complementar, quer dizer, eu acho que o que a gente já fez nos últimos 5 anos e o que a gente ainda, o que já está no pipeline para ser feito, tá certo, nos próximos anos, é um ganho muito importante. Poucos países do mundo conseguiram fazer tantas reformas quanto o Brasil fez. Isso não significa que o Brasil está acabado, não, né? Não significa que acabou o processo. Não, pelo contrário, tem muita coisa para melhorar, tá certo? Quer dizer, tem muita reforma para fazer, muita coisa para melhorar. O Brasil passou aí muitos anos fazendo as coisas erradas, tá certo? Andando para trás. Então, tem muita coisa para melhorar, tá certo? Mas nós estamos na direção certa. Esse é o ponto importante, tá certo? Estamos na direção certa, estamos fazendo com uma certa rapidez. Ninguém esperava que a gente fosse conseguir fazer isso. Lá em 2016, eu me lembro que todo mundo muito pessimista. Eu me lembro que tinha uma conversa, vai virar Venezuela ou vai virar Argentina? Tá certo? Nem uma coisa nem outra. Tá certo? A gente está seguindo numa trajetória muito positiva. Tem um outro evento, Zé, também que eu gostaria de mencionar, que é a quantidade de novas empresas que foram criadas, né, ao longo desse último ano, um ano de muita dificuldade, mas como surgiram novas empresas. E quando a gente olha para a Bolsa também, a quantidade de empresas que abriram seu capital, né, que lançaram suas ações na primeira vez, é impressionante. Várias empresas que, sinceramente, a gente que está ali no mercado, algumas a gente até desconhecia, e desconhecer principalmente o tamanho que essas empresas acabam pegando. Então, o povo brasileiro, ele realmente é empreendedor. Se você deixar o capital privado fazer as coisas vão acontecer. Você vê até o estúdio que a gente está aqui, Zé, pô, é um espetáculo, né? O que dá para crescer, o que eles cresceram nesse movimento de pandemia e aquela história, né? Vamos fazer do limão uma limonada, criar um negócio bacana e acho que nós, na Genial, também crescemos bastante ao longo desse tempo.
mesmo sabendo das dificuldades e tentando passar tranquilidade e mostrar oportunidades para o investidor brasileiro. Para terminar, Zé, porque eu acho que é importante para que a gente está falando muito de diversificação aqui, o dólar. O que a gente pode dizer aí para o investidor? Está na hora daqueles que ainda não têm poupança em dólar ou investimentos em dólares, mandar um pouquinho do dinheiro lá para fora, ou investir em ativos dolarizados aqui, ou você acha que o dólar ainda pode recuar um pouco mais? Não, eu acho que o real deve se valorizar um pouco mais. Quer dizer, se a gente coloca lá os fundamentos da economia brasileira, o que são os fundamentos da economia que determinam o dólar? É basicamente saldo em conta corrente, tá certo? Risco fiscal, preço de commodities no mercado internacional, diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, diferencial de juros entre o Brasil e outros emergentes. Se a gente coloca esses 5 fundamentos para ver quanto que a gente deve esperar que vai ser a taxa de câmbio no final desse ano, tá certo? O número que sai lá é R$ 4,2 por dólar, tá certo? Ou seja, ainda tem muito espaço para valorização do real. Mas, como a gente está falando aqui, o Brasil tem muitos riscos idiosincráticos, né? Quer dizer, você tem aí, quando você está num processo de reformas, muita coisa acontece que você não espera. Então, a gente está com uma estimativa de preço de taxa de câmbio no final desse ano da ordem de R$ 4,6 por dólar, exatamente para dar espaço para esses riscos idiosincráticos que podem acontecer aí ao longo do segundo semestre desse ano, tá certo? Mas, de qualquer forma, existe um espaço importante para a valorização. Essa é a trajetória que nós estamos esperando. Se vai ser 4,20, 4,60, é mais difícil de prever, mas a ideia é que vai ser uma trajetória de valorização. Porém, apesar de ser a trajetória de valorização, dentro desse... Eu estava vendo a sessão anterior à nossa, que fala exatamente dessa questão da diversificação. Diversificar é super importante, quer dizer, nós temos uma eleição ali na frente. 2022 tem uma eleição, você tem um risco eleitoral que vai começar a aparecer aqui na frente. Isso vai gerar muita volatilidade aí, à medida que a eleição vai se aproximando, vai gerar volatilidade aí nos mercados. É bom diversificar um pouco, quer dizer, independentemente do fato de que a gente vai ter alguma valorização cambial, é bom diversificar um pouco, comprar um pouco de ativos em dólar, tá certo? Para poder se livrar um pouquinho do risco Brasil. Acho que isso é uma coisa boa. Eu não acho que, apesar da tendência à valorização, a minha avaliação é que vale a pena, sim, dar uma diversificada aí nesse momento, se você já não está um pouco diversificado. Mas eu acho que a diversificação é sempre muito boa. Olha, eu sei que nosso tempo estourou, legal, bonito, só que eu queria dar a oportunidade de perguntas que vieram da audiência. Eu acho que a gente tem uma ou duas. Vamos ver aqui o que vai aparecer aqui na tela. Pergunta para o José Márcio Camargo. Vamos ver se aparece aqui para a gente. Oi, fala seu nome e a sua pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme. Quero fazer uma pergunta para o Zé Márcio a respeito que vocês comentaram que tem uma distorção entre o IPCA e o IGPM. E a gente vê que o IGPM ele tem até um pouco mais de credibilidade no mercado. Guilherme, Guilherme, recomeça a sua pergunta, por favor, que o Zé estava sem fone. Não sei se ele está te ouvindo. Você está ouvindo ele, Zé? Não, eu estou ouvindo muito mal. Está ouvindo Agora mal? me ouve melhor? Melhorou? A Vinícius repete. Eu repito a pergunta. Vai lá, fala, Guilherme. Faz curtinha que eu repito aí para o Zé Márcio. Claro, Denise. A minha pergunta agora melhorou. Show. O Zé comentou da diferença entre o IGPM e o IPCA. E nós vemos que o IPCA é muito usado no mercado financeiro, mas o IGPM tem bastante credibilidade também. Vocês veem, eu queria saber se o Zé Márcio enxerga uma popularização maior do IGPM em termos de uso, se isso vai ter um crescimento. Queria a opinião dele a respeito. Tá? Obrigado. Peraí, deixa eu me centralizar aqui. Aí.
Não, Guilherme, olha, eu acho o seguinte, quer dizer, o índice oficial de inflação, que é o índice que faz todo o sentido do mundo, do ponto de vista do consumidor, de modo geral, tá certo? É o IPCA, ou, se você tiver um dos componentes do IGPM, é o índice de preço ao consumidor da própria Fundação Getúlio Vargas. Esses dois índices eles se comportam muito parecidos. Se você pegar o IPC, o índice de preço ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas, que é parte do IGPM, e o IPCA, eles se comportam de uma forma muito similar, tá certo? Que é um sinal de que eles estão representando bem a inflação para o consumidor final, tá certo? E inflação tem a ver com o consumidor final. Esse é o ponto importante. O IGPM é um índice muito antigo, na verdade, ele foi o primeiro índice de preço, primeiro índice de preço calculado no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas desde a década de 50 do século passado. E ele é um índice um pouco complicado, porque ele é, na verdade, composto de 3 outros índices, como eu já falei. O IPA, o Índice de Preço por Atacado, o Índice de Preço ao Consumidor, tá certo? E o Índice de Preço de Construção Civil. Ou seja, é uma cesta de índices. E é exatamente por isso que eu acho difícil o IGPM se tornar o índice de preço mais importante, quer dizer, o índice de preço que vai ser o índice que vai ser a referência para os mercados, tá certo? Porque ele é mais, como ele ele não tem uma lógica interna, ele é uma composição de 3 outros índices. Ele tem credibilidade porque ele tem uma tradição, tá certo? Então, quer dizer, o ideal é você olhar cada um dos componentes do IGPM separadamente. Você pega o IPA, por um lado, isso é importante. Por que o IPA é importante? Porque ele, de alguma forma, ele é o índice que primeiro reflete o aumento de inflação, porque ele está refletindo o aumento da inflação na porta da fábrica, eu gosto de dizer assim, ou na porta da fazenda. Então, esse aumento de inflação, ele pode ou não ser repassado para os preços ao consumidor. Uma parte desse aumento de inflação é repassado para os preços ao consumidor e outra parte não é. O outro componente é o índice de preço ao consumidor, que esse sim reflete o preço que o consumidor está pagando. E o terceiro componente é o índice de preço de construção civil, tá certo? Que reflete salários da construção civil e preço de material de construção civil. Então, eu acho difícil que um índice composto dessa forma se torne a referência para os mercados. Mas ele é um índice importante porque ele, de uma certa forma, ele te dá uma primeira ideia de qual vai ser a inflação ao consumidor daqui a 2, 3 meses, ainda que nem sempre isso aconteça. Beleza, obrigada, viu, Guilherme, pela sua pergunta, viu? Um abraço para Denise, você. a todos. A gente tem Obrigado. outra pergunta, tenho certeza aí, já me falaram aqui pelo celular que a gente tem outra pergunta engatilhada. Vamos ver se aparece aqui mais uma pessoa da nossa audiência para fazer uma pergunta para o José Márcio Camargo sobre economia. Oi, tudo bem? Fala seu nome e sua pergunta, por favor. O meu nome é Genilson. Então, Prazer. a minha Fala, dúvida é a Genilson. seguinte, tudo bem? Com a redução dos juros mundial no ano passado, eu vi bastante que a gente tem um potencial ali, aumento da inflação nos Estados Unidos. Então, eu queria entender, esse aumento de inflação ali americano, em quais setores do Brasil ele pode influenciar? Existe, sim, um problema na economia americana, quer dizer, um problema de inflação na economia. Da mesma forma que no Brasil, o mesmo tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, que é essa interrupção das cadeias produtivas, das cadeias de fornecedores, isso está acontecendo no mundo inteiro, tá certo? Isso é um problema que tem a ver exatamente com a parada que aconteceu lá em maio, junho e julho do ano passado. As empresas pararam, muitas empresas pararam de produzir, porque se teve uma paralisação da economia, e a volta dessas empresas, a volta da oferta, a volta da produção é muito mais lenta do que a volta da demanda. Por que a volta da demanda está sendo tão rápida? Principalmente nos Estados Unidos. A volta da demanda nos Estados Unidos está sendo muito rápida porque o governo americano, o novo governo americano, do presidente Joe Biden, ele está com um programa de incentivo fiscal de gastos do governo muito forte.
Você teve o orçamento público nos Estados Unidos de 2022 vai ser de 6 trilhões de dólares, com déficit público de 2 trilhões, 1,8 trilhões de dólares, tá certo? Isso significa 20% do PIB americano. Os Estados Unidos vai caminhar para uma relação de PIB de 111,8%, tá certo? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Quando a maior economia do mundo tem um déficit de 20% do PIB, todo mundo... Isso afeta o mundo inteiro, porque você tem um aumento de demanda muito forte no mundo inteiro, porque esse aumento de demanda que veio do governo americano afeta todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Está afetando o Brasil. Como? Está afetando... E isso ainda... Para complementar, tem o fato de que a economia chinesa também está com um programa fiscal muito agressivo. Então, são as duas maiores economias do mundo que vão crescer 7%, 8% em 2021, tá certo? Isso está gerando um excesso de demanda que não está sendo acompanhado pela oferta, exatamente pelas essas disrupções das cadeias produtivas. A oferta está indo mais devagar do que a demanda. Isso está gerando pressão inflacionária nos Estados Unidos. E qual é o risco? O risco é que o Banco Central americano, o Fed, o Federal Reserve, certo? O risco é que o Banco Central americano comece a reduzir os estímulos monetários antes do esperado. Isso vai fazer com que a taxa de juros nos Estados Unidos aumente. Isso vai fazer com que a taxa de juros no Brasil aumente mais fortemente do que nós estamos esperando. Este é o maior risco, neste momento, para você ter uma persistência na valorização cambial. Porque se a taxa de juros nos Estados Unidos aumentar mais do que se espera, tá certo? A economia americana, quer dizer, o mercado financeiro, os títulos americanos vão ficar mais atraentes. Para que o Brasil permaneça, os títulos brasileiros permaneçam atraentes, vai ser necessário que a taxa de juros no Brasil aumente mais do que antes, do que a gente está esperando. Consequentemente, vai ter um efeito sobre a atividade no Brasil, porque a taxa de juros no Brasil vai ter que ser maior para evitar que você tenha desvalorização cambial e, consequentemente, pressão sobre a taxa de inflação no Brasil. Então, o grande risco, na minha avaliação, é que essa política fiscal americana muito agressiva gere um excesso de demanda permanente que pode gerar uma aceleração inflacionária permanente e que force o Banco Central americano a iniciar o processo de ajuste na política monetária, com aumento na taxa de juros, antes do que os investidores estão esperando, o que forçaria um aumento mais forte na taxa de juros no Brasil. Tá ótimo. Genilson, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a resposta, foi excelente. Obrigada, tchau, querido. Zé Márcio, queria agradecer também a sua presença aqui com a gente. Já esticamos pra caramba aqui no nosso painel, mas foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, um abraço. Obrigado, Zé. Tchau, tchau. Obrigado a quem nos está ouvindo. Rodolfo, chegamos ao final do nosso evento. Queria que você falasse para a gente o que você gostou, seus pensamentos, suas considerações finais. Não, Denise, eu gostei de todos os painéis, achei super interessante a interação, inclusive, das pessoas que estavam entrevistando com as pessoas que estavam sendo entrevistadas, foi muito bacana. Eu acho que a gente passou por diversos conceitos bastante importantes em termos de investimento, como diversificação, como aprender um pouco mais. Tentamos passar algum tipo de informação adicional para aqueles que estão iniciando, mesmo aqueles que já conhecem o mercado financeiro, mas sempre existe um pouquinho de dúvida num aspecto ou no outro, e mostrar muito do que a gente é capaz de produzir em termos de qualidade de conteúdo, né? Quer dizer, aqui a gente teve pouco tempo, talvez, para conversar com vocês ou para mostrar isso daí, mas a equipe, todo o nosso material, ele se encontra disponível. Todo esse material que a gente produziu hoje também vai estar disponível
no YouTube, então as pessoas vão poder acessar e vão poder tirar aquelas dúvidas. E quem ficar com dúvida, é importante mostrar isso. A Genial ela é uma empresa que veio para democratizar os investimentos aqui. E toda essa qualidade que a gente tem, a gente oferece para os maiores investidores do mundo, que são nossos clientes, e também para os pequenos investidores ou investidores pessoas físicas que têm interesse de ter seus investimentos junto conosco. Então, eu gostei de tudo. Gostei muito também do evento, adoro essa instalação aqui, é muito gostoso mesmo, né? É super legal e eu agradeço a equipe que está aqui e a nossa equipe também que veio num sábado trabalhar aqui, está todo mundo satisfeito e super orgulhoso de ter produzido um evento dessa qualidade. Então, e agradecer a quem nos assistiu, né, por ter nos dado essa audiência e aqueles que são nossos clientes, muito obrigado por serem nossos clientes, aqueles que ainda não são, eu recomendo realmente que as pessoas testem, porque o nosso produto e serviço é muito bom. Então, aqueles lembretes finais. Quem ainda não for nosso cliente, quiser ficar aqui mais pertinho da gente, esse QR Code que está na sua tela, só apontar o celular, isso aí te leva para umas instruções para você abrir sua conta rapidinho e ficar com a gente. Para você dar continuidade no seu processo de educação financeira, um caminho é dar uma olhada na nossa plataforma de educação financeira, o Genial Educação, que vocês estão com 80% de desconto por 48 horas em todos os cursos, deem uma olhada lá. Mas também tem muito conteúdo genial, disponível, fácil para vocês nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter e a gente está no YouTube, com muitas das pessoas que vieram aqui conversar com vocês, elas também estão dando conteúdo diariamente gratuito no YouTube. Então, sintoniza lá, se inscreva no canal, clique no sininho. A gente tem a nossa plataforma Genial Analisa, que é para o pessoal que investe em renda variável, que é um produto novo, que está super legal, uma galera jovem. O Bruno Bandeira, que estava aqui falando de criptomoedas, é dessa turma. Eles têm relatórios todos os dias, que saem de manhã cedinho, tipo, pão quentinho, pão fresquinho, com todas as informações que você precisa. Ou seja, esse é um primeiro passo para você se educar financeiramente, mas ainda tem uma estrada que você pode dar continuidade e se aprimorar. Claro que você não vai aprender tudo que você tinha que aprender num dia só, mas eu tenho certeza que você tirou muitas das suas dúvidas e deu aquele pontapé inicial. Então, bem como o Rodolfo, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui e espero que vocês continuem com a gente. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.